Boa noite. Sem delongas, sem perder tempo, queridos, vamos direto à palavra. Abra lá em Tiago 4:17. Enquanto você abre, eu queria contar um negocinho bem curto, muito específico, acho que não dá 3 frases. Nós, costumeiramente, vamos à praia. Aqui em São Paulo, para quem mora na capital, nem tanto, mas a gente costuma descer muito para o litoral paulista. E na praia, com frequência, passam aqueles meninos ofertando aquelas tatuagens de rena. É ou não é verdade? E eu já fiz essa tatuagem, mas eu queria fazer uma brincadeira com você. Eles costumam dizer lá que a tatuagem de rena é uma tatuagem que dura pouquinho tempo, certo? Então é uma tatuagem, em outras palavras, uma tatuagem de mentira, certo? Gente, eu sou carente. Se vocês não me responderem, eu vou cobrar a sua atenção. A tatuagem então de rena é uma tatuagem de mentira. Na Bíblia nós aprendemos que o pai da mentira é o diabo. Então a tatuagem de rena é do? É só uma brincadeira, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de verdade. Mas para falar de verdade, na realidade, eu vou precisar falar de outros 3 pontos primeiro. Vou falar de omissão, vou falar de meias verdades e vou falar de mentira. O que a palavra nos diz a esse respeito? Nós vivemos dias hoje que o padrão é muito invertido. É ou não é verdade? Se a gente pegar a palavra, a gente abre lá na história do samaritano, e nós temos um subtítulo lá que diz o quê? A história do bom samaritano. Certo? Gente, eu vou lembrar de novo, eu sou carente. Me ajudem a pregar. É uma mensagem interativa, amém? Se você não clicar lá no touchscreen, a mensagem não vai continuar. Mas nós abrimos lá e nós temos um subtítulo lá. O bom samaritano, quando na verdade a palavra não nos diz isso. Esse título foi colocado ali, ou esse subtítulo, ele foi colocado nas nossas Bíblias séculos depois que ela foi escrita. E por que uns homens colocaram esse subtítulo? De bom samaritano. Porque nós entendemos nos nossos dias e desde alguns séculos atrás que o bom é na realidade aquilo que deveria ser normal. Porque a Bíblia trata o samaritano como um homem comum. A Bíblia não trata dele como um homem super. Ela não menciona em nada, Jesus quando contou essa parábola, ele não falou, é o bom samaritano. E nos nossos dias não é diferente a respeito, por exemplo, da verdade. Um homem ou uma mulher que chega para sua esposa ou para o seu marido e fala a verdade, muitas vezes a gente elogia. Pô, obrigado porque você disse a verdade. Ei, por que a gente está elogiando algo que deveria ser normal, comum, natural? É ou não é verdade? A gente vai no estádio de futebol, se o juiz não apita para o Corinthians, a gente costuma dizer que ele é o quê? Ladrão, em outras palavras. Ele está mentindo, porque ele apitou uma coisa que não é a verdade, o que ocorreu. Apesar de eu ser corintiano, eu concordo. Muitas vezes isso acontece. Mas nós vivemos nos nossos dias essa desconfiguração. E nós temos por padrão que o que é bom ou o que é verdadeiro é fora do comum. Quando na verdade isso devia ser natural para nós. Principalmente porque, como cristãos, nós devemos copiar a Cristo, e Cristo era verdadeiro, é ou não é verdade? Cristo virou para Pedro, num estalar de dedos, e disse o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Ele estava mentindo ali? Ele foi grosso? Foi grosso, mas ele foi verdadeiro. Ele disse também para Judas, Judas, amigo, faz o que você tem de fazer. Mas nós nos nossos dias temos esse problema, que, não, mas se a pessoa ela é sincera demais, a gente chama de grossa. Às vezes, uma liderança, um chefe, uma esposa, um amigo, um conhecido, um vizinho, com todo carinho, com todo amor, ele chega e fala para você, cara, isso não foi legal. Isso não foi bom. A gente fala, você não tem nada a ver com a minha vida, você está sendo grosso, você está se intrometendo onde não é chamado.
E nós, infelizmente, caminhamos dessa forma. Mas Deus, hoje, essa noite, Ele quer tratar algo conosco. Ele quer quebrar, matar esse sofisma nas nossas vidas. Para nós começarmos a caminhar de fato em verdade. Nós temos, nesse lugar, falado muito a respeito disso. Caminhar em verdade. E a verdade, queridos, eu vou mostrar para vocês aqui, que ela pode ser dita de muitas formas. E ela só vai ter o efeito necessário se ela for dita e manifesta em amor. Vamos ler lá a palavra, Tiago 4:17. Pegou aí, Fê? Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E Tiago já chegou na voadora, logo no início. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus é o... Lembra do touchscreen, se vocês não passarem para o lado. Jesus é a verdade e a vida. Certo? Eu costumo brincar com algumas pessoas, eu digo que Jesus é o caminho. Nosso meio de locomoção é verdade para nós atingirmos a vida eterna. Se nós não caminharmos em verdade, o salário do pecado é a morte. O salário da mentira é a morte, é o pecado e a morte. Então, se nós não caminharmos em verdade, a gente caminha em mentira, o nosso futuro será o quê? Inferno. Ah, Tiago, você está declarando sobre mim o inferno eterno. Não, eu estou dizendo o que a palavra nos diz. Amém? Mas esse versículo de Tiago, ele já começa quebrando um sofisma nas nossas vidas. Porque nós, costumeiramente, falamos, pô, eu não vou conversar com fulano de tal, com Beltrano, porque se eu falar com ele, ele pode não gostar, eu posso criar uma inimizade, eu posso ter um problema com ele. É ou não é verdade isso? Por que nós caminhamos dessa forma? Porque nós temos medo, muitas vezes, a gente tem dentro de nós aquele espírito político, eu quero ser bom com todo mundo. Eu quero estar bem com todo mundo. E deixa eu te lembrar de algo. Paulo com Barnabé, o que aconteceu? Eles brigaram. E se você pegar a passagem, você vai ver lá que a enfatização que a palavra dá é que não é que foi uma briguinha, discussão. É uma briga que eles chegaram quase às vias de fato. Ou seja, eu acho que um pegou no armlock, o outro sufocou, aí ficou sem clima e cada um foi para um lado. Jesus com Pedro, ele virou para Pedro, eu já disse isso, ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Ele estava sendo bom político? E por que nós caminhamos de forma diferente, queridos, do que aquilo que nós vemos na Bíblia para as nossas vidas? Sabe, nós precisamos derrubar essa mentira em nós. Para eu caminhar com a Fabi, eu preciso ser politicamente correto e tratar ela bem e ser omisso e ser uma pessoa de meias verdades ou ainda de algumas mentiras. Porque eu costumo brincar também que omitir na realidade é omitir. Né? Porque a omissão é uma variável da mentira. A meia-verdade ela é uma variável também da mentira. É lógico, quando nós vemos alguém fazendo, é o que diz esse texto. Pensem nisso, porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em outras palavras, ele está dizendo que se você sabe que você deve fazer o bem, vai e faça esse bem. Mas se nós olharmos para uma pessoa e a gente fala, pô, ela está fazendo mal. Aí eu chego naquela doçura, gentileza, só que não, pego o inverso. Eu sou grosso, arisco, bruto. Chego falando, ô incircunciso, você vai para o inferno assim. O que eu consegui com isso? Exatamente o que a Fabi disse aqui. Eu fui instrumento do lapeta. Eu falo lá porque eu não quero ele cá. Amém? Se você concorda comigo, diz um amém, querido. Se você quer ele cá, vou estranhar. Mas a gente precisa chegar com doçura, a gente precisa chegar com leveza, com amor, com cuidado. E a palavra nos diz que nós devemos exortar os nossos irmãos.
Então, se nós juntarmos Tiago 4,17 com uma outra passagem que eu vou ler já já para vocês, ou melhor, já vou ler 1 Tessalonicenses 5,11, a parte A diz assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Então, se eu mesclar essa passagem de Tiago 4,17 com 1 Tessalonicenses 5,11, a primeira parte do versículo, a gente chega à conclusão de que o quê? Eu preciso exortar os meus irmãos, eu não posso ser omisso e deixar de fazer o bem na vida dele. Mas se nós olharmos para a semana passada, nós fizemos isso? Eu duvido que você não tenha tido uma situaçãozinha pequena que seja, que você possa ter feito o bem para alguém, e você não deixou de fazer. Ah, Tiago, você está me confrontando? Queridos, eu estou falando o que a palavra nos diz, amém? Se nós cremos no que a palavra diz, nós precisamos viver o que ela diz. Eu tenho batido muito nessa tecla, que nós muitas vezes convertemos a palavra às nossas vidas e não as nossas vidas à palavra. Ou seja, nós fazemos disso um evangelho pequeno com relação às nossas vidas. Porque as nossas vidas em comparação com o evangelho são coisas muito diferentes, você concorda comigo ou não? Quem que é maior, o reino de Deus ou as nossas vidas? O reino é muito superior a nós. Mas, como eu disse, nós precisamos fazer tudo, e a palavra diz em 1 Coríntios 16, 14, o comecinho do versículo também, ele diz assim: façam tudo com amor. Não está o texto aí, eu não posso pedir que vocês me respondam. Mas, se nós não fazemos em amor, então aquilo que nós fazemos não vale de nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. Já diria esse mesmo capítulo de 1 Coríntios, um pouquinho mais adiante. Nós precisamos caminhar em amor, nós precisamos olhar para os nossos irmãos e dizer: cara, você errou nisso. Eu não estou falando isso para te desconstruir, eu estou falando isso para você crescer e continuar sendo construído por Deus. Você está comigo, querido? Se nós lemos lá então 1 Tessalonicenses, junto com essa passagem que estava antes, a de Tiago, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso já nos leva a refletir para que nós entendamos de fato a Bíblia, nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. É evidente aqui, queridos, que nós estamos falando num primeiro ponto de omissão. Se eu deixo de fazer o bem que eu posso fazer, eu peco. Então eu estou me omitindo de fazer aquilo que eu deveria fazer. Nós precisamos caminhar nesse sentido. O interessante, queridos, é que quando nós omitimos em determinadas situações e deixamos de lado aquilo que nós deveríamos fazer, nós acabamos por aprisionar, muitas vezes, a outra pessoa, mas também a nós mesmos. Como assim, Tiago? Vamos supor, eu vi a Fabi fazendo algo que não foi legal. Ou, por exemplo, sei lá, a gente está no ensaio do grupo de louvor e ela me deu um fora. E aquilo, de alguma forma, me entristeceu, me feriu. O que eu deveria fazer é chamar ela de canto e falar: ó, não gostei daquilo, acho que não foi legal. Mas eu me omito em falar com ela. Aí o que acontece? Aquilo fica me corroendo, aquilo fica me incomodando, e eu crio uma distância entre eu e a Fabi. Ou seja, tanto ela quanto eu estamos presos a algo. Ela pode nem imaginar que fez alguma coisa, mas para mim ela fez. E aquilo me aprisiona, nossa relação acaba se denegrindo, se machucando. Com o tempo a gente se distancia. Aí daí algum tempo a gente olha e fala: puxa, o que aconteceu? Foi aquela coisinha pequenininha que você deveria ter feito. E isso, queridos, não acontece só na relação de igreja ministerial. Quantas vezes a sua esposa, o seu marido não faz alguma coisa e você evita de falar? Ah, não estou com cabeça, eu não estou com saco, eu não estou com paciência, eu não quero brigar, eu não quero discutir. Isso são sofismas, são mentiras do inferno para nós. Porque o dizer a verdade nós temos impregnado na nossa mente que muitas vezes gera briga, gera discussão.
Mas ei, é muitas vezes a sua postura dizendo a verdade que gera esse problema. Porque eu já tive experiências de sentar, me acalmar, esperar um tempo, chamar, por exemplo, a minha esposa, falar, amor, olha, eu achei que isso daqui não foi muito legal e tal. E ela parar e falar, puxa, amor, me perdoa. Eu já tive situações parecidas de, no calor da emoção ali, de bate-pronto. Olha o que você está falando aí. E aí o que acontece? Fica um de um lado, gritando, o outro do outro, gritando. Ou não estou gritando, só estou falando a 98 decibéis de altura. Não, porque eu não fiz nada. A gente sempre fala assim, ô benzinho, ô mozinho. Aí quando você está brigando, não amor, você não devia ter feito aquilo e tal, mas eu não estou gritando. Eu nem estou irritado, não me irrite. É ou não é verdade? Quando a gente deveria se acalmar, tranquilizar o coração, chamar, amor, vem aqui, olha, aconteceu isso, assim, assim, assado. Ou eu, no meu caso, por exemplo, eu fico com a Rei, às vezes eu fico dando volta, assim, eu vou dando uma volta assim, no balão para chegar no ponto. Ela fala, por que você não vai direto ao ponto? Você me irrita dando a volta toda que você dá. Eu falei, para tentar ir com calma, com sutileza. Nós temos 11 anos juntos, 12 anos juntos, 7,5 de casados. Eu ainda não conheço ela tão bem quanto eu acho que eu deveria conhecer. Mas nós devemos caminhar nesse sentido, nós devemos caminhar nesse processo. Isso colocado, queridos, essa primeira parte pontuada, nós precisamos ter em mente que nós podemos fazer o bem, nós precisamos fazer o bem, talvez se aproximar de alguém, talvez perdoar alguém, talvez se reconciliar com alguém, o que quer que seja, que esteja ao seu alcance, queridos, faça. Amém? Não espere pelo outro, não espere a outra parte. Outro dia eu estava conversando com alguém a respeito de perdão. E eu falei assim para a pessoa, olha só. A palavra diz que nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, no dia 70 vezes 7. E existem alguns estudiosos, historiadores, teólogos, e outros que se acham estudantes e teólogos, que dizem que, na realidade, esse cálculo não é 70 vezes 7, é 70 elevado à sétima. Pensa. 70 elevado à sétima, eu fiz mais ou menos o cálculo, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que dá para lá de 2 milhões. No mesmo dia. Como é que a pessoa consegue errar com você no mesmo dia 2 milhões de vezes? A mesma coisa, o cara tem que ser ruim. Acho que até o diabo olharia assim e falava, caramba, eu estou impressionado. Porque 2 milhões de vezes no mesmo dia, acho que a gente não tem nem isso de segundo num dia. E aí eu falei para a pessoa, você reparou que no texto não diz assim, se você sentir, se você quiser, se o seu vizinho, o seu próximo te pedir perdão. Mas a palavra é, perdoe o seu próximo 70 vezes 7. Então, queridos, engula o seu orgulho, engula a sua falta de perdão e perdoe. O perdão não é um sentimento, como o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Você decide perdoar. Enquanto você não decidir, Jesus pode aparecer aqui, teofania, carne e osso, com as mãos furadas, os pés furados, e dizer para você, ei, perdoe. Você vai falar, eu não senti, eu não decidi. A responsabilidade é toda sua. De tomar esse passo ou não tomar esse passo. A opção é todinha sua. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só quem perde não decidindo, procrastinando essa decisão é você. Porque por vezes a pessoa te fez alguma coisa que ela talvez nem saiba, a relação vai se denegrir, mas ela vai seguir a vida dela tranquila, e você fica com aquele peso em você. E toda vez, aí você abre o Instagram, aparece a foto da pessoa, aquilo já queima no seu coração. É ou não é verdade? Não responde, só para você. Aí você pega lá, você multa os stories da pessoa, ou você deixa de seguir a pessoa, e você acha que isso vai resolver a situação. E isso resolve a situação, querido?
mas hora menos hora, um amigo em comum vai postar uma foto e a pessoa vai aparecer lá no seu Instagram, no seu Facebook de novo. O melhor caminho é sempre o perdão. Isso vai gerar vida em você, isso vai gerar crescimento em você, isso vai gerar liberalidade, você vai ficar leve, livre, leve e solto. E Jesus já dizia isso: tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que ele está dizendo? O que Jesus fez por nós na cruz? Ele tomou os nossos pecados, levou sobre ele para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados por Deus. Em outras palavras, então, o que ele está dizendo para nós? Perdoa, porque eu perdoei e acabou. Não porque essa pessoa está te pedindo perdão ou não. Mas eu já saí um pouco aqui da mensagem, vamos voltar para ela. Nós não podemos, queridos, procrastinar, nós não podemos nos omitir nesse sentido. Ah, Tiago, mas nenhum versículo que você leu fala de omissão. Mas eu quero te mostrar algumas pessoas que estavam se omitindo na palavra. A primeira delas, por exemplo, Esther. Se você olhar lá no capítulo 4 de Esther, do 1 ao 14, o que acontece? Se nós voltarmos um pouquinho, Esther participa de um concurso de beleza, se casa com o rei e está lá no palácio, feliz da vida. Aí baixam um decreto para matarem os judeus, determinado dia do mês, lá eles iam atacar os judeus todos e matar todos eles. E ela, naturalmente, fica sabendo desse decreto. Ela fica quietinha na dela. Eu estou na casa do rei, eu sou a esposa do rei, eu sou a rainha, nada vai acontecer comigo. E Mardoqueu um dia chama ela e fala: ei, vem aqui. Você acha que por você estar na casa do rei, nada acontecerá com você? Se você não fizer nada, Deus levantará outro para fazer em seu lugar. Ela é confrontada em amor por Mardoqueu, para que ela saísse daquela posição de omissão. E aí ela fala para Mardoqueu: tudo bem. Ela dá algumas direções para Mardoqueu: diga ao povo que jejue, e em 3 dias eu vou falar com o rei. Ou seja, ela é admoestada em amor, ela toma uma posição, e com isso os judeus podem se defender. Se nós olharmos para um outro ponto da história, Davi, rei Davi, já rei, coroado no trono, ele chama uma vizinha que ele viu lá da sacada, que ele achou bonita, e ele chama os seus servos e fala: quem é aquela mulher? E os servos dizem assim para ele: ela é Batseba, filha de fulano e de Beltrano, e ela é casada, ela é mulher de Urias. Manda me chamar. Manda me chamar não, né? Já chamou. Traz ela aqui. Manda me chamar, é ótimo. Traz ela aqui. Ela vai até o palácio. Eles cometem ali um adultério. E depois ele arma o maior esquema, que eu já falei outras vezes de púlpito. Só nessa situação ele quebra praticamente os 10 mandamentos. Pensa só, ele adultera, ele mente, ele arma a morte de Urias, ele faz um monte de coisa ali. Aí Urias morre e ele fica tranquilo em casa. Estou no palácio, está tranquilo, está favorável. Aí um dia Deus fala com Natan vai até Davi e fala: ei, aconteceu isso, isso e isso. Ele conta em outras palavras, uma parábola, uma historinha. E Davi fala: o homem que fez isso merece um castigo 4 vezes pior. E aí Natan fala para ele: esse homem é você. Davi estava omisso. Ele estava numa posição de omissão. Ei, ninguém viu, está tranquilo. Eu não preciso fazer nada. Aí Deus vem e levanta alguém para admoestá-lo em amor. Imediatamente Davi se lança ao chão. Ele vai para o templo e começa a orar, a chorar, a prantear diante do Senhor. Ele sai dessa posição de omissão. Se nós olharmos ainda uma outra passagem, por exemplo, Moisés, ele, aos 40 anos, ele se identifica ali como um possível resgatador.
da nação ali dos hebreus que estava dentro do Egito. Aí ele resolve ajudar, ele vê um dia um egípcio batendo no judeu. Ele pega aquele egípcio, senta na marreta, mata o egípcio, enterra, esconde, dá aquela olhadinha assim, ninguém viu nada. Tá tranquilo, tá? Favorável. No dia seguinte, ele se levanta, vai lá tentar ajudar de novo os judeus, aí ele vê 2 judeus discutindo, ele chega num dos judeus, ei, para, vocês são irmãos. Aí um dos judeus vira para ele e fala assim, ei, quem te levantou como juiz sobre nós? Você quer fazer o mesmo que você fez com o hebreu ontem, com o egípcio ontem, conosco hoje? Aí ele se espanta e foge. Ele estava omisso, de um dia para o outro ele se omitiu, ele falou, bom, ninguém viu nada, está tranquilo, eu vou continuar na minha. Em algum momento, ou outro, Deus vai levantar alguém para admoestar. E o que eu quero dizer com isso, queridos? É que você precisa entender que se você pode fazer o bem, você deve fazê-lo. Com amor, com paz, com tranquilidade. Não faça no calor da emoção, não faça de forma desordeira. Nós temos caminhado em cima desse princípio, queridos. Verdade, verdade, o tempo inteiro, verdade. Nós queremos ser verdadeiros. E nós tivemos, por exemplo, reuniões, totalizando aí quase 15 horas que nós tivemos sentados à mesa, nos ajustando, nos aprimorando, nos aprumando. E nós tivemos outros momentos que nós não marcamos de imediato uma reunião com outras pessoas e sentamos para conversar e marcamos com uma semana de antecedência. E nesse período de 7 dias nós fizemos o quê? Nós oramos, nós nos preparamos para aquilo, nós preparamos espiritualmente o ambiente para aquele encontro. Ou seja, a palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas aí deixa eu te dizer algo, a gente fica procrastinando, a gente fica empurrando a coisa. Não, esse tempo é para daqui 1 ano, ei. Para daqui 1 ano Jesus pode ter voltado. E aí a gente ficou com aquela situação em aberto, não resolveu. Nunca, nada que nós precisamos resolver é para daqui 1 ano. Você pode ter um tempo, um prazo, talvez 1 mês, talvez alguns dias. Mas ei, para de empurrar, para de procrastinar. Para de enrolar. Resolve a situação. Faça um jejum, ore, busque a direção de Deus. E faça. Sem medo de dizer a verdade. Nós tivemos aqui uma situação há 3 meses atrás. Eu queria fazer uma surpresa para aqueles que estão junto comigo na liderança hoje da igreja. E eu comprei o púlpito sem falar com eles. Porque eu queria fazer uma surpresa. Depois eu conversei com a minha irmã em algum momento. O púlpito estava chegando já. Aí eu conversei com ela, ela falou, cuidado e tal. E ela sem saber me admoestou. E aí o púlpito chegou. Claro, eu instalei ele aqui, eu montei. Tirei uma foto e mandei para o pessoal, para a liderança. Falei, gente, eu quero pedir perdão para vocês. Porque eu comprei na intenção de fazer uma boa surpresa. Mas isso pode soar para vocês como algo ruim. Que eu quis passar por cima de vocês e aquilo me incomodou. Por alguns dias aquilo me incomodou. Porque eu falei, puxa, isso pode soar para eles de forma ruim e pode gerar um problema entre a gente desnecessário. E eu fui franco, fui verdadeiro com eles, conversei com eles. E todos eles, tranquilo, Ti. O púlpito é lindo, nós gostamos, combina com a igreja, tem tudo a ver. Nós temos medo muitas vezes de dizer a verdade. Quando nós vemos também na palavra que diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, a verdade que liberta. Quem é a verdade? Jesus. Então se nós conhecemos a Cristo, a verdade nele, com amor, vai libertar. A mim, a você, a outras pessoas. Olha só, Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se esse versículo aqui
já não servir para a gente caminhar em verdade, eu não sei mais o que serve. Você crê nessa palavra? Você crê que ela é a verdade? Você crê que ela contém a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus? Então, se esse versículo a gente já desprezar, eu não sei mais o que pode nos convencer disso. Chega de desculpas, chega de procrastinar, eu já disse. Chega de omissão. Êxodo 20:16 diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E queridos, esse falso testemunho, por exemplo, eu enxergo de duas formas. Primeiro, eu tive um problema com o Rodrigo. Esquece que o Rodrigo e a Fabiana são casados, tá? Eles são duas pessoas que não são casadas, na história só, amém? Eles são casados, muito bem resolvidos. Mas eu tive um problema com o Rodrigo e a Fabiana viu. Aí a gente vai para juízo. Num juiz eu entro com um processo contra ele, ou ele contra mim. E aí a gente chega no juiz. A Fabiana viu tudo o que aconteceu. Ela ali vai dar o quê? Um testemunho. Ela vai contar o que ela viu. Mas porque ela gosta mais de mim do que do Rodrigo, ela pode não contar toda a verdade. Ela está contando a verdade? Tá. Mas ela não está contando toda a verdade. E eu quero te dizer algo, meia verdade é mentira. Meia verdade não é verdade. Assim como meia mentira é mentira. Não é verdade. Então, se ela dá um testemunho que é meia verdade, ela está favorecendo alguém. Ela está pensando no que ela acha que é melhor. Então, isso é um falso testemunho. Mas existe também um segundo ponto. Isso é uma questão, por exemplo, judicial. De um juiz, diante de um juiz. Mas, por exemplo, eu com a Rê, a gente tem o Isaac, 1 aninho e 5 meses. Aí eu vejo ele correndo pela igreja, ele chega ali nas crianças ali no fundo e dá um puxão no cabelo de uma das crianças. Vocês estão aqui olhando para mim, vocês não viram nada. Eu estou aqui, eu vejo ele correndo ali atrás. Aí ele dá um puxão no cabelo da criança. Eu fico quieto. Daqui a pouco ele puxa de novo. A criança se exalta com ele, se levanta e puxa o cabelo dele também. Aí o que eu faço? Eu desço, chamo o pai da criança e falo, ó, seu filho puxou o cabelo do meu filho. Essa é a verdade? É a meia verdade. Mas aí quem está praticando sou eu, não é um terceiro. Por quê? Porque ela me favorece. Aí a mulher vai, corrige o filho dela, e o filho dela fica olhando assim, pô, mas foi o Isaac que puxou meu cabelo. Eu só reagi. A criança errou? Errou também. Mas ela errou porque eu não corrigi o meu filho. Porque se na primeira vez eu vou lá e corrijo o meu filho, talvez pela idade ele vá fazer outras vezes, mas você concorda comigo que eu não posso me omitir nesse sentido? É uma meia-verdade, é uma omissão na minha reação de disciplinar, de corrigir o meu filho, que gera nele indisciplina, que gera nele inúmeros problemas que no futuro só vão trazer problemas para quem? Para ele. Só para ele? Não, talvez para mim. Talvez para você. Eu não sei o que pode gerar, o que pode acontecer na vida dele. Ah, Tiago, mas você foi atrás, você falou, como nós já lemos em Efésios 4:25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Sim, mas você consegue entender que nós precisamos entender que essa omissão, ela está errada. Ainda que ela seja confortável, ainda que ela seja cômoda, ainda que ela seja boa. Porque para mim era conivente, por exemplo, eu não corrigi o meu filho. Meu filho nem está aqui, gente, fique em paz, não está puxando o cabelo de ninguém. Mas para mim era cômodo. Ah, Tiago, mas a omissão é errado? Não concordo e tal. Pensa comigo, eu chego em casa, o meu filho está acordado. O que é um papel de um pai? Cuidar, ter tempo com o seu filho. Ah, mas eu estou cansado. Fio o celular na mão dele, assiste aí 3 palavrinhas. Ou aquela musiquinha do tubarão endemoniado americano lá, do Snack lá, que fica na cabeça 3 anos.
E o que eu estou fazendo? Eu estou me omitindo. Meu filho vai ter a ausência de um pai presente. O que vai gerar nele? Pode gerar inúmeras coisas. Ele pode buscar lá fora a resposta que eu não dei a ele. Ele pode sentir a falta de um pai, de paternidade, e isso pode gerar nele a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque você, homem, é a semelhança de Deus para o seu filho. Você é a exemplificação do que Deus é para nós, para o seu filho. O seu filho olha para você e quando ele começar a se relacionar com Deus, ele vai lembrar daquilo que ele se relacionou com você para se relacionar com Deus. É fato que Deus vai romper muitas coisas, nós como homens somos limitados. Mas se eu sou omisso nisso, você entende que eu posso atrapalhar a vida de outras pessoas? A vida do meu filho, a vida do meu próximo, a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus colegas, do meu chefe, quem quer que seja. Colossenses 3, do 9 ao 10, ou 9 e 10, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. E quem aqui é nova criatura? O qual está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Conhecimento de novo, querido. Você vê como as coisas se linkam? Como a palavra está totalmente ligada. Provérbios 14:5 diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. E adicionais do Tiago, ela transborda em omissões, ela transborda em meias verdades. Sofonias 3:13 diz assim: o remanescente de Israel, e Israel nos nossos dias é a igreja, amém? Então o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, está lá na tela. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Olha só que interessante, essa passagem ela fala de mentira e de engano. Você percebe então que são duas coisas distintas. Engano é uma coisa, mentira é outra coisa. Mentira nós já falamos aqui. Engano, por exemplo, é meia-verdade. Engano é omissão. Engano é você se permitir não fazer aquilo que precisa ser feito. Como eu disse, Eclesiastes 3:1a diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Provérbios 25:11 também diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Se você profere a palavra no tempo certo, se você admoesta, se você ama, se você estende a mão no momento correto, aquilo gera vida. Aquilo gera transformação. Eu já disse isso aqui outras vezes de púlpito. Eu amo aqueles que me chamam de canto e dizem: Tiago, não gostei disso. Mas com amor, não estabelecendo um jugo. Sabe, queridos, qual é a diferença de falar em amor e de falar sem amor? Falar em amor, você traz uma exortação para o crescimento. Falar sem amor, você estabelece um juízo sobre a pessoa. Ah, você fez isso, por isso você vai para o inferno, por isso você vai colher essas coisas. Você está declarando algo sobre a vida aí, você não é juiz de nada. Agora, se você está em amor, a situação é outra. Aquilo bate no coração da pessoa, a pessoa, como Davi, ele se lança ao chão e fala: errei, eu pequei. Eu falei ano passado, eu tive com um casal, eu fiz uma brincadeira por WhatsApp. Eu nem lembro a palavra que eu disse. Mas para mim foi uma brincadeira. O falsão, alguma coisa assim. Só os falsões, algo assim. Brinquei com esse casal. Na realidade, com o homem desse casal. E uma semana e meia depois, estava na casa deles, a gente estava comendo uma pizza. Aí eles soltaram a pizza, o garfo, a faca, olharam assim para mim e falaram: tia, a gente quer falar algo para você. Eu falei: posso ir no banheiro? Dá tempo de ir antes? Eu falei: não, pode falar o que aconteceu, o que eu fiz dessa vez. Já brinquei. Eles falaram: ó, tio, você disse isso e para a gente soou dessa forma, a gente não gostou, a gente se entristeceu com isso.
Aí eu falei, primeira coisa, obrigado por vocês estarem dizendo isso. E me perdoem porque eu disse isso. Eu vou te explicar o contexto do que eu disse. Aí eu expliquei para eles, vocês estão entendendo que eu não quis dizer o que de fato pareceu que eu quis dizer? Mas de qualquer forma, não importa o que eu quis dizer, importa o que eu disse. Porque muitas vezes a gente fala de bate-pronto, e aquilo chega para as pessoas ao nosso redor de outra forma. Mas aí, você está dizendo de fato o que você queria dizer? Você percebe que nós precisamos tomar cuidado com as palavras? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos transmitindo para os nossos próximos? Pedir perdão para eles. Aí eles falaram, Tito, está em paz, está tranquilo. Está favorável. E boa, vamos comer a pizza, vamos continuar agora. Sair dessa parte ruim. Que eu não considero particularmente ruim. Como a grande maioria sabe, eu sou filho de pastor e durante 21 anos da minha vida eu não tive ninguém me pastoreando, ninguém me admoestando. Não que o meu pai não pudesse fazer isso e realizar isso comigo, mas pensa só, pastor Bruno, eu quero sentar com você, fazer um gabinete porque eu estou com um problema com meu pai. Como é que eu ia fazer isso? Ó, pai, agora você é pastor, tá? Esquece o pai. Pô, meu pai faz isso e isso, eu não gostei daquilo. Ou sentar com o pastor Bruno para falar alguma coisa da pastora Mônica, que é minha mãe. Tinha condição? Não. Nós tivemos inúmeros pastores na igreja, mas eu nunca me senti livre para falar com eles. Em algum momento Deus levantou um casal para cuidar de mim, e já na época da minha esposa, nós estávamos namorando, noivados, e nós começamos ali a ser cuidado. E esse casal me admoestou assim, com gosto. Assim, eu chegava num dia, chinelada daqui, de lá, de acolá. Aí eu chegava em casa, acalmava, tocava o celular. Ó, e não só aquilo, tem também isso. Você sabe assim, você está levantando, vem mais um, dois, três, aí você cai, desmaia, 3 dias depois você acorda. Aí manda de novo, ó, mais isso, aquilo outro. Mas eu nunca desprezei isso. O que eu estou dizendo é que você tem que levar tudo em conta, tudo que todo mundo te disser você tem que levar em conta? Não. Você não tem que aplicar aquilo como uma verdade absoluta, mas você deve minimamente levar isso diante de Deus. Ei Deus, essa pessoa disse isso, talvez eu não esteja enxergando, isso é uma realidade na minha vida, eu preciso mudar. Cara, Deus vai falar com você. Se você não quer ouvir a resposta de Deus, não ore. Se você não quer mudar, não faça nada. Mas se você espera crescer, o crescimento só vem, o amadurecimento só vem com a admoestação. Nós costumamos crescer principalmente nos momentos ruins, não nos bons. Ou você já veio alguém amadurecendo na Disney? Usualmente nós crescemos no deserto, no Egito. Não em Canaã. Você está entendendo? Os sofrimentos vêm não porque Deus quer que nós soframos. Aonde foi que Jó mais cresceu na história de vida dele? No sofrimento, na aflição, na angústia, na dor. A verdade, queridos, que Natan lançou sobre Davi, está lá em 2 Samuel 12, foi o que libertou Davi de uma omissão, de uma mentira que ele não estava enxergando sobre ele mesmo. Talvez se Natan não chegasse para confrontar Davi, Davi ia ficar anos ali, tranquilo, numa boa. Se Mardoqueu não chama Esther e fala, Esther, ei, você acha que você foi colocada nessa casa, na casa do rei, por quê? Para curtir? Para ficar tomando banho lá 6 meses de sais, minerais, sei lá mais o quê? Para ficar bonitinha para o rei? Não, você foi colocada aí por um propósito. João 8, 44 diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A verdade, queridos, é o caminho que nos leva à verdadeira vida de Cristo
está em Cristo. João 14, 6, parte A, diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse, o caminho é Cristo. Ele nos leva pelo meio de locomoção, que é a verdade, para que nós alcancemos vida. Se nós olharmos Oséias 4, 6, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E se nós olharmos para João 8,32, e o Felipe vai me xingar daqui a pouco de tanto versículo que eu estou lendo. João 8,32 diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ei, o que liberta? É a verdade? Ela sozinha liberta? O que diz o texto? O conhecimento da verdade vos libertará. Portanto, queridos, nos santifiquemos nessa verdade. É o que instrui, por exemplo, o apóstolo João, em João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós pegarmos os textos ali, o conhecimento então da verdade nos libertará e não nos deixará perecer. A essência do Senhor, a sua palavra é Cristo, e Cristo é a verdade. Salmo 119, 160 diz assim: a verdade é a essência da sua palavra. Nós estamos caminhando em Cristo ou não estamos? Nós estamos tentando. Nós falhamos, nós caímos, nós pecamos, é fato. Mas nós costumeiramente precisamos voltar a Cristo, estar em Cristo. E se Cristo é a verdade, a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, é o que nós cremos, nós precisamos caminhar nisso. Davi já sabia disso, ele disse isso aqui em Salmos 119, 160. E Salmos também 25, 5, ele diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti, em todo o tempo. Salmos 43, 3 também, Davi diz isso: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão no teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ou seja, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Aqui ele está dizendo que a palavra do Senhor é a verdade. Então o que ele está dizendo? Que o caminho que nós percorremos é a verdade. Você tem caminhado em verdade, ou você está se omitindo? Ou você está dizendo meia verdade? Ou ainda pior, meia mentira? Porque às vezes nós dizemos tantas vezes uma mentira que ela se torna verdade para nós e nós não sabemos nem mais o que é verdade e o que é mentira. Por que caminho você está percorrendo? Que caminho você está caminhando? Aonde você espera chegar? Provérbios 12, 12 diz assim: Salomão disse isso: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor tem se deleitado em você? Como eu já disse, queridos, a verdade isolada, então, ela não liberta ninguém. O conhecimento da verdade vos libertará. Se nós, como instrumentos do Senhor, como eu disse alguns dias atrás, talvez você seja a Bíblia que muitos irão ler. Talvez você seja o Cristo que muitos irão ver. O que você tem transmitido? Existe verdade em você? Ou o que existe em você é uma meia verdade? O que existe em você é uma meia mentira? Ou o que existe em você é uma pessoa omissa? Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui, nós estamos já encerrando a mensagem. A verdade, queridos, liberta. O conhecimento da verdade nos liberta. A mentira, a omissão e a meia-verdade escravizam, como eu disse, você e os outros. Metanoia, Romanos 12, 2 diz isso. Abre aí para mim, Fê, por favor. Versículo 2 e 3. A
Olha lá o que diz o texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E abrindo um parênteses aqui, quem é o rei, quem é o Deus desse mundo, dessa era? O diabo. Então, o padrão desse mundo é o que? A mentira. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse mundo é a mentira, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O padrão desse mundo é a mentira. Nós não podemos caminhar na mentira. A palavra está dizendo, renovem a sua mente. Então ela está dizendo o quê? Tirem o sofisma, tirem a mentira, tirem o engano e trabalhem com a verdade. Sabe um conceito que ele diz aí no versículo 3? Não tenha de si mesmo um padrão mais elevado do que é. O que ele está dizendo? Se você pensa que você é mais do que você é, ou ainda se eu for acrescentar aí, eu posso colocar, se eu pensar o que eu sou menos de mim, eu estou andando por um padrão mentiroso. Cara, você precisa se aceitar como você é hoje, entendendo que o que o Senhor tem para você é que amanhã você será melhor que hoje. Esse é um processo. Mas você precisa entender que quem você é hoje é quem você precisa ser hoje. Você não tem que se transformar, você não tem que ser a pessoa que você quer que o Instagram te veja, que as outras pessoas te vejam no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas você precisa caminhar em verdade. A verdade liberta. O conhecimento da verdade nos liberta. Caminhar em verdade não é muitas vezes o caminho mais fácil, mas certamente é o caminho que te levará muito mais longe. Pare de se enganar. Se coloque de pé no seu lugar. Se você entende que em alguma área, em algum lugar na sua vida, existe omissão, ou mentira, ou meia-verdade, ou simplesmente se você entende, eu estou caminhando em verdade, mas eu quero ir além. Eu queria te chamar até aqui à frente, para nós orarmos. Para nós buscarmos um pouco mais do Senhor para nós. Sem medo. Sem omissão. Sem permanecer no seu lugar e falar, eu não quero que os outros me vejam indo ali na frente. Você quer ser franco com as pessoas que estão aqui ou você quer ser verdadeiro com Deus? Ei, Deus vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Aquele pecado que nós ainda nem cometemos, que nós vamos cometer amanhã, Ele já viu. E Ele te amou, sabendo do pecado, dos erros, das mentiras, das omissões que nós cometeríamos daqui uma semana, daqui um ano, daqui 15 anos. Ele nos amou. Ele não te condena. Ele não se levanta contra você. Mas Ele quer te trazer para essa verdade. E eu não estou dizendo que caminhar em verdade, queridos, é que todo dia você vai estar nessa verdade. Podem existir momentos que você cairá, tropeçará. Esse é o processo normal. Davi errou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errava, mas porque ele rapidamente se arrependia. Enquanto nós cantamos esse louvor, quero te pedir, faça a sua oração, se coloque diante de Deus, com tudo aquilo que nós ouvimos aqui, para que vivamos o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor lançou luz sobre nós nesse dia, nessa hora. Porque nós não caminharemos mais em passos no escuro, mas andaremos sob a luz, sobre a Tua palavra que é a verdade, e a Tua palavra que é luz também sobre os nossos passos, os nossos pés, os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou
O Senhor nos amou, o Senhor nos ama e o Senhor continuará nos amando. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou seu Filho, seu único Filho, Jesus, para nos trazer essa verdade, para liberar sobre a terra, sobre os homens, sobre a humanidade, o seu amor, a sua verdade, a sua palavra. Obrigado porque estamos sendo libertos de toda mentira, de toda omissão, de todo sofisma, de todo engano. Nós não queremos mais caminhar, Deus, perdidos, sem rumo. Caminhar no escuro é caminhar sem saber para onde nós estamos indo, mas nós caminhamos hoje na Tua luz, na Tua palavra, na Tua verdade. Obrigado, Jesus, porque o seu amor não falha, o seu amor se renova, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado pela sua graça, porque por meio dela nós recebemos o que só Jesus merecia. E pela sua misericórdia, porque pela misericórdia nós não recebemos aquilo que nós de fato merecíamos. Nós somos gratos a Ti, Jesus, porque a sua verdade nos liberta. A sua verdade, num primeiro instante, ela pode ser como um mertiolate que arde, que dói, mas depois ela gera vida, depois ela gera cura, depois ela gera transformação, crescimento, mudança, melhora. Nós somos tirados de um quadro de enfermidade para um quadro de saúde, de vida em abundância. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nos leva por esse caminho, na certeza, Pai, de que muitas vezes nós cairemos, nós falharemos, mas ali nós já temos a certeza de que o Senhor continua lançando luz, o Senhor continua lançando a verdade, o Senhor continua nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos caminhar e trilhar. Nós Te amamos, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, porque não existe ninguém maior do que o Senhor. Não existe nada que seja superior a Ti. Não existe nada que nós não desejemos mais, Pai, do que a Sua palavra, do que a Sua verdade. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse culto, por esse tempo aqui. Nós somos gratos a Ti, Pai. Tira-nos, ajuda-nos a decidir, a não nos omitir, a sair do ambiente de ostracismo para um posicionamento em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Você pode dizer um glória a Deus.